Olá! Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 4, de 32 a 35. O texto diz assim: Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. A igreja de Jerusalém era composta por uma multidão. Logo no início do texto, nós percebemos isso. O que isso significa? Significa que havia uma enorme diversidade entre aqueles irmãos. Havia o grupo de pessoas ricas, havia um grupo de pessoas pobres, havia a liderança, enfim, havia uma grande diversidade. E nós sabemos que uma diversidade dessa dimensão tinha o grande potencial de produzir confusão. A igreja de Jerusalém era, digamos assim, uma espécie de barril de pólvora prestes a explodir, em função da grande diversidade que a caracterizava. Agora, a verdade é que não houve explosão. E se houve, foi uma explosão que não causou feridas, não causou separações, não causou isolamentos. Foi uma grande explosão de amor. E qual foi a base dessa explosão de amor? O que provocou esse sentimento e aquela atitude em relação àquela igreja? O poder da ressurreição. Os apóstolos, eles pregavam poderosamente a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e uma grandiosa graça estava sobre eles. O poder da ressurreição, o poder da mensagem do Evangelho causou efeitos extraordinários na vida da igreja. Então, nós vemos, por exemplo, os ricos atendendo aos pobres. Então, houve a morte da avareza e o ressurgir da compaixão. Havia pessoas das mais variadas culturas, dos mais variados interesses, mas num ambiente onde o poder do Evangelho está atuando, morre o individualismo e ressurge a comunhão. Nós vemos também que os pobres estavam sendo atendidos. Então, morre a necessidade e ressuscita a satisfação. É muito interessante também que o texto diz que aqueles que tinham posses, que tinham casas, que tinham terrenos, os vendiam e tomavam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles confiavam na liderança para que a liderança fizesse a distribuição daqueles bens, daquele dinheiro, para suprir as necessidades das pessoas que estavam em dificuldades. Então, numa comunidade onde o poder do Evangelho, onde o poder da ressurreição impera, nessa comunidade morre a desconfiança em relação à liderança e renasce, ressurge, ressuscita a alta consideração em relação àqueles que lideram com piedade. Morre o individualismo, renasce a comunhão. Morre a avareza, renasce a compaixão. Morre a necessidade, renasce a satisfação. Morre a desconfiança, renasce, ressurge, ressuscita a alta consideração.
Essa é uma comunidade cujo poder do Evangelho, em cujo poder do Evangelho impera. Pergunta então que nós devemos fazer é: o que é necessário para que nós sejamos uma comunidade, um povo da ressurreição? Em primeiro lugar, nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos anunciar a mensagem do poder da ressurreição, para que nós não só sejamos em Cristo ressuscitados, mas passemos a viver uma vida caracterizada pela ressurreição. Uma vez crendo nesse evangelho pregado, então nós devemos viver uma vida alinhada, uma vida em harmonia com a ressurreição. Então, você é rico? Então, use de compaixão para com os pobres. Você é pobre? Olha, reconheça as suas necessidades. Não há por que se orgulhar, ser orgulhoso. Não, reconheça as suas necessidades, para que aqueles que têm melhores condições financeiras possam usar desse ministério da compaixão para comunicar a obra de Jesus, que se fez pobre, era rico, mas se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Você é líder? Então seja piedoso, confie na graça do Senhor Jesus e continue pregando o Evangelho da graça de Jesus, continue pregando o poder da ressurreição, para que dessa forma Deus forme um povo que, ainda que diverso, seja um, tenha uma só mente, um só coração, seja o povo da ressurreição. Que Deus abençoe.